Abre a tua Bíblia em Josué, no capítulo 1. Josué, capítulo 1. Quero iniciar esse tema, e o tema é biblicamente correto. Diga comigo aí, eu preciso ser biblicamente correto. Amém? Josué, no capítulo 1, verso 7, diz assim: tão somente sê de fato firme e corajoso, para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da Torá, lei que te ordenou Moisés, meu servo. Não te apartes dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que tenhas sucesso em todas as tuas realizações. Que o livro da Torá, lei, esteja sempre nos teus lábios. Medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo o que nele está escrito. Deste modo serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito. Ora, não te ordenei eu ser forte e corajoso? Não temas e não te apavores, porquanto Yahvé, o Senhor teu Deus, está contigo por onde quer que andes. Senhor, obrigado pela tua palavra. Dá-nos iluminação do Espírito Santo nessa manhã. Para quem está em casa, quem está aqui conosco, que possamos, Senhor, receber essas verdades, receber, Senhor, de tudo aquilo que vem da tua sabedoria, em nome de Jesus, amém, amém. Quantos são gratos pela palavra de Deus? Amém, amém. Sabe, nós precisamos ser cada vez mais o povo da Bíblia. Nós precisamos ser cada vez mais o povo da Bíblia. Não sei se você conhece a história desse livro que você carrega. Talvez no teu celular, alguns de forma física. Eu gosto de ter a Bíblia física. Me sinto mais espiritual. Apesar de que isso não faz de ninguém mais espiritual. É só brincadeira. Não sei se você conhece a história desse livro, mas os primeiros registros, os primeiros livros escritos da Bíblia datam de aproximadamente, levando em conta aí as margens de erro, 3.460 anos atrás. Os primeiros registros, quem sabe feitos por Moisés, datam de mais de 3.000 anos atrás. Sabe, esse livro, depois de 3.400 e poucos anos, continua relevante, continua atual. A Bíblia não precisa ser atualizada. Amém ou não? Continua relevante, continua atual, o livro mais vendido do mundo, o livro que tem, quem sabe, sido debate em muitos lugares, desperta paixões, também desperta em outros ódio. Um exemplo, William Tyndale, um dos homens usados por Deus para fazer a tradução da Vulgata para o inglês, ano de 1500 e pouco, foi morto, queimado. O fogo foi feito com as Bíblias que ele traduziu. Enquanto ele era queimado, ele fez uma oração. Ele disse: Senhor, abre os olhos do coração do rei. E sabe o que aconteceu? Anos mais tarde, o rei Tiago manda fazer a Bíblia King James. O Senhor ouviu a oração daquele homem. Sabe, pessoas deram suas vidas para que você tivesse esse livro que está nas tuas mãos. E até hoje, os teus irmãos morrem em lugares como Nigéria, como China, Coreia do Norte, estão sendo perseguidos, rasgam folhas da Bíblia, decoram essas folhas, entregam para outros crentes, se reúnem em cavernas, em porões, de forma subterrânea, fazem isso e a fé deles é extrema, morrem sem negar a Cristo, pelo contrário, muitos deles morrem cantando, louvando a Deus. E sabe, nós temos tanta liberdade, será que nós temos dado valor às Escrituras? Quanto tempo a tua Bíblia está parada, quem sabe, lá em cima da mesa? Você tem lido, comido a palavra com fome, com sede, olhando para esse livro e sabendo que tantos irmãos teus deram as suas vidas para que você pudesse ter nas tuas mãos um exemplar das Escrituras? Sabe, nós somos o povo da Bíblia, e ser biblicamente correto é caminhar na verdade da palavra de Deus. Amém ou não? Doa o que doer, custe o que custar. Você, meu irmão, minha irmã, precisa ser o povo da Bíblia.
A Bíblia é o livro de Deus. Quem crê nisso pode dizer glória a Deus. A Bíblia é o livro de Deus. A Bíblia é a minha única. A Bíblia é a minha única norma, regra de fé e conduta. A palavra de Deus é a minha única norma, a minha única regra de fé e conduta. Amém ou não? Nós precisamos nesses dias mais do que nunca nos tornarmos biblicamente corretos. Sabe, aprove a Deus para fins pedagógicos registrar as suas doutrinas, os seus ensinos de forma escrita. Vá comigo a Deuteronômio, volta aí um pouquinho, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6. Diz assim: estas são as leis, isto é, os decretos e os mandamentos que Yahvé, o Senhor vosso Deus, ordenou que eu vos ministrasse, a fim de que os coloqueis em prática na terra na qual estáis adentrando, com o objetivo de tomardes posse dela. Aqui Moisés falando ao povo de Israel. Sendo assim, tu, teus filhos e teus netos temerão a Yahvé. Olha que interessante, o texto, Deus dando as instruções através de Moisés, diz: tu, teus filhos, teus netos temerão o Senhor, já declarando ao homem que era seu dever discipular a sua família, seus filhos e seus netos. Ontem eu assistia o documentário da vida de Billy Graham, está no Prime Video, se você tem acesso, assista, documentário sobre a vida de Billy Graham. No seu funeral, a sua filha disse algo interessante, ela disse: meu pai não era Deus, mas meu pai me mostrou quem Deus era. Nesse funeral alguém disse: morre aqui o pastor dos Estados Unidos, alguém que viveu o evangelho de uma forma humilde, que teve uma história, um legado, que discipulou os seus filhos, todos os seus filhos na fé. E aqui o Senhor está dizendo isso, é responsabilidade minha e sua, meu irmão, minha irmã, discipularmos os nossos filhos e netos, para que conheçam a Deus. Amém ou não? E obedecerão a todos os seus estatutos e mandamentos que eu hoje vos ordeno, para que os guardes durante toda a vossa existência, a fim de que teus dias sejam felizes e se prolonguem na terra. Portanto, ó Israel, ouve e cuida de pôr em prática o que será bom para ti, e te multiplicará a descendência, conforme te afirmou Yahvé, Deus dos teus pais, ao entregar-te uma terra onde mana leite e mel. Shema, ouve, ó Israel, Yahvé, o nosso Senhor, é o único Deus. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Não existe nenhum outro Deus, nenhum outro, só existe um Deus vivo, poderoso e verdadeiro, e Ele é o teu Deus e o meu Deus. Amém ou não? Amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. Olha o verso 6, que todas estas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. A Bíblia não foi feita para estar na tua estante aberta no Salmo 91, a Bíblia foi feita para estar no teu coração. Ela tem que habitar o teu ser. Você tem que ser uma Bíblia para outras pessoas. Tu as ensinarás com todo zelo e perseverança a teus filhos. Não desista, continue lendo a Bíblia com os teus filhos, estude a palavra de Deus, conte histórias aos teus filhos. Dá trabalho, eu sei, tem noites que eu estou cansado já, vou botar o Lourenço a dormir, eu estou cansado, mas eu estou lendo a Bíblia com ele, toda a Bíblia, estou lendo Gênesis, toda não, dou uma pulada em alguns capítulos que eu acho meio pesado para uma criança de 6 anos, aí eu dou uma pulada em alguns capítulos, mas eu estou lendo desde o Gênesis, porque ele conhece as histórias bíblicas de forma meio genérica. Eu disse para ele: eu quero que tu conheça os detalhes de cada história. É cansativo, às vezes eu não estou com vontade de ler, mas eu sei de uma coisa: eu preciso ensinar com zelo e perseverança, porque isso vai ser vida para ele, vai mudar a história dele. Amém ou não? Conversarás sobre as escrituras quando estiveres sentado em tua casa, quando estiveres andando pelo teu caminho, ao deitar-te, ao levantar-te.
Também atarás estas palavras como um sinal na tua mão e em teu braço, e as prenderás à tua testa como tefilim, filactérios. Tu escreverás as palavras do Senhor nos umbrais da tua casa e em teus portões. Quando eu vejo esse ensino aqui de Deuteronômio 6, eu percebo não só a importância que as Escrituras tinham, têm e continuarão a ter, amém ou não? Você sabe que os princípios do reino de Deus que você tem hoje permanecerão. Quando Cristo vier e o reino for entregue a Jesus e reinarmos na terra, os princípios da palavra de Deus permanecerão. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras permanecerão. Isso aqui são princípios eternos. E o Senhor está não só demonstrando a importância disso, mas a importância de que esses ensinos estejam no meu coração, de que esses ensinos sejam o assunto da minha vida, de que esses ensinos façam parte do meu dia a dia, dos meus filhos, da minha casa. É o Senhor que está nos ensinando isso, amém ou não? Aprove ao Senhor que esses ensinos viessem a nós de forma escrita, e portanto eu preciso me envolver com esse processo de leitura. Ah, pastor, mas eu não gosto de ler. Vai ter que aprender a ler a Bíblia, porque o Senhor entregou os seus princípios de forma escrita. Chega desse negócio de ouvir só o pastor falar. Alguém me disse, isso é assim, isso é assado. Como é que vai ser o arrebatamento da igreja? Agora nessa época de pandemia, muito se fala de apocalipse, do fim do mundo, fim dos tempos. Sabe o que você deve fazer? Pega a tua Bíblia e vai estudar, vai aprender o que a Bíblia diz. Mas pastor fulano de tal diz que é assim, diz que é assado. Eu não sei. Pegue a tua Bíblia e vai estudar. Chega de ficar seguindo doutrinas e ensinos que você só escuta. Pegue a tua palavra, tudo que eu estou te falando hoje, anote, vá para casa, pegue a Bíblia e veja se o que eu estou te dizendo é assim como as Escrituras dizem. Eu te desafio a fazer isso, eu quero que você faça isso, porque nós somos o povo da Bíblia, amém ou não? Sabe, chega de andar por pregações da internet. Pode ver pregações na internet, não tem problema nenhum, tem um monte de pregação legal, bacana, mas veja o que está sendo dito e vá à tua Bíblia e confira se corresponde ao que as Escrituras dizem. O Senhor quer que este livro esteja no teu coração. Em nenhum momento Ele disse que as pregações da internet estejam no teu coração, que as palavras deste livro habitem o teu coração. Daqui a pouco você está acreditando em coisas que te disseram e que não são bíblicas, e quando você vai olhar a palavra, opa, deu na trave, não é bem assim. Nós precisamos ser o povo da Bíblia, amém? Portanto, se você quer conhecer a Deus e ter intimidade com Deus, você vai precisar ter intimidade com o livro de Deus, a Bíblia. Esse livro diz respeito a uma jornada relacional. Bill Johnson fala isso. Este livro diz respeito à nossa jornada de relação com o nosso Deus, nos revela quem Deus é. Por isso esse livro é tão importante. Eu continuo dizendo, a Bíblia só é importante porque a Bíblia fala de Cristo. A Bíblia revela o Senhor, por isto este livro é tão importante. Amém? A leitura bíblica é o processo inicial rumo ao conhecimento de Deus. Mas eu não conheço a Deus, eu não sei quem Deus é. Então abra a tua Bíblia, porque Deus já deixou registrado o seu caráter, quem Ele é, como Ele age, o que Ele pode fazer, suas promessas, também os deveres que Ele pede de você. Amém ou não? Então ler a Bíblia é o processo inicial para eu conhecer a Deus. Vá comigo, 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, passagem bem conhecida. Seguidamente repetimos esse texto, porque é um texto importante. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 diz: toda a Escritura, diga comigo, toda a Escritura. Toda. O que significa toda?
É toda. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros, para ensinar a maneira certa de viver. Para que ela serve, irmãos? Ela serve para repreender o mal, para corrigir erros, para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. A Bíblia, ela é inspirada por Deus. Aqui, aquele termo que Paulo usa, do grego theopneustos, significa soprado, respirado por Deus. A Bíblia foi inspirada em 2 Pedro, capítulo 1, verso 20. Pedro diz: antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porquanto jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, orientados pelo Espírito Santo. Pedro está dizendo: essa Escritura, ela não é vontade humana e também não se interpreta de forma humana, mas pela inspiração de Deus, homens santos escreveram o que você tem nas mãos agora. Muitas pessoas dizem: a Bíblia, esse livro, escrito por homens. É claro que foi escrito por homens, como qualquer outra coisa foi escrita por homens, e ninguém duvida. Por que a teoria da evolução das espécies ninguém duvida? Ela foi escrita por um homem. Tem comprovação científica? Não. Você não pode comprovar pelo processo, pelo método científico, a repetição e tendo sempre o mesmo resultado. Por que as pessoas acreditam? Foi escrita por homens? A Bíblia foi escrita por homens, é claro que sim, inspirados por Deus, através do Espírito Santo. E assim como você precisa ter fé para crer na teoria da evolução das espécies, que está até mudando hoje já no meio científico, você precisa ter fé para crer na Bíblia. Sim, precisa de fé. Amém ou não? Mas de igual forma você precisa ter fé para qualquer um dos lados. Amém? Então, a Bíblia, ela foi inspirada por Deus. Se ela é inspirada por Deus, e o próprio Deus, ali em Deuteronômio, demonstra a importância dela, meu irmão, minha irmã, esse texto precisa habitar o teu coração. Se você tem na tua estante um livro que foi inspiração divina, um livro que foi o próprio Deus que inspirou homens e mulheres, que inspirou pessoas a trabalharem por Ele, a darem suas vidas por Ele, o que você está fazendo com esse livro, meu irmão? Ele precisa habitar o teu coração. Amém? Ler é me expor ao coração, a mentalidade do Senhor. Quando eu leio desarmado de preconceitos, quando eu permito me absorver a verdade que contém na Escritura, eu preciso ler a Bíblia com humildade, eu preciso ler a Bíblia aberto de preconceitos, eu preciso deixar que a Bíblia, que eu absorva a Bíblia, que ela seja interiorizada em mim. Em João, no capítulo 8, e no verso 32, o Senhor Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que liberta, irmãos? A verdade. Eu só vou ter conhecimento da verdade se eu entrar neste processo de leitura, de buscar conhecê-la. Faz sentido? Sim ou não? Antes de você ser liberto pela verdade, você precisa conhecer a verdade, você precisa absorver a verdade, você precisa ler a verdade. Então, eu preciso me expor ao coração de Deus, aberto de preconceitos, aberto já de quem sabe alguns pensamentos, alguns conceitos já formados. Não, deixe que a verdade da palavra de Deus seja interiorizada em você. Ela é apta para corrigir o erro, para ensinar na justiça, para te preparar para toda boa obra. Amém ou não? A Bíblia é o manual de conduta de todo crente. Muitas vezes, várias vezes, tantas vezes, ela não será politicamente correta. A Bíblia não é politicamente correta. Se você tem problema com a Bíblia,
Se você tem problema, você quer mudar o que Jesus disse, o que ele deixou o que ele fez, que está registrado nas Escrituras, então não siga Jesus. Não tente mudar Jesus. Ou você o aceita, ou não siga-o. É simples. Agora, não pense que a Bíblia será politicamente correta. Ela não será. E nesse sentido, como discípulos de Jesus, nós não podemos nos dobrar aos valores que ferem os princípios da palavra de Deus. Amém ou não? Não me importa se nós estamos em 2021, não me importa qualquer coisa, lei, seja o que for, promulgada, o que a sociedade abraçou, não me importa se fere os princípios da palavra de Deus, eu não abraço, porque a minha conduta de fé é a Bíblia Sagrada. Doa o que doer e me custe o que me custar. Como cristão, não espere que a Bíblia concorde com você. Não espere que a Bíblia concorde com a sociedade. Ela não tem compromisso com isso. Não espere. Pelo contrário, 2 Coríntios capítulo 4 e no verso 4, Paulo diz que o Deus deste século, o Deus desta presente era perversa, cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por causa de Jesus. Porquanto foi Deus quem ordenou das trevas resplandeça a luz, pois Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O Deus deste século, o Deus que atua na sociedade hoje, cega o entendimento das pessoas. Portanto, os seus ensinos, aquilo que eles abraçam, as suas doutrinas, e a sociedade tem as suas doutrinas, sim ou não? Tem os seus ensinos. Hoje as propagandas são pedagógicas. Hoje, empresa de perfume quer dizer como é que você tem que conduzir o amor, o relacionamento. Hoje a sociedade prega, pensa que não, o diabo está pregando dia e noite. E aí, você vai fazer o quê diante disso? Não estou dizendo que você tem que ir para a internet, bater boca, brigar, não faça isso, por favor, não faça isso, não perca tempo com isso. Mas eu vou te dizer, mais cedo ou mais tarde, você vai ser colocado na parede, vai ter que tomar uma posição, diante de algumas pessoas, de quem está perto de você. E sabe, a Bíblia é o meu manual de conduta, amém ou não? Não espere que a Bíblia concorde contigo, não espere que ela se encaixe aos teus conceitos, ao contrário, a Escritura contém a cosmovisão que eu preciso assumir enquanto discípulo do Senhor. Não é a Bíblia que se encaixa a mim, é eu que me encaixo ao Evangelho. Não é o Evangelho que se molda a mim, sou eu que me moldo ao Evangelho. Aqui está a cosmovisão, a minha cosmovisão. Eu pego para a minha vida e eu a sigo. O que é cosmovisão? Visão de mundo. Maneira subjetiva de ver e entender o mundo, as relações humanas, os papéis dos indivíduos na sociedade, conceito do Google, né? Assim como as respostas a questões filosóficas básicas, como a finalidade da existência humana, a existência de vida após a morte, etc. Eu preciso abraçar a cosmovisão bíblica. Você não foi chamado para ser politicamente correto, você foi chamado para ser biblicamente correto. Bill Johnson diz algo interessante, ele diz, a Bíblia deve rosnar para mim. A Bíblia não tem que me afagar, ela não tem que fazer carinho em mim. Pelo contrário, quando eu leio a Bíblia, é como se um leão estivesse rosnando para mim, ela tem que estar brava comigo. Eu tenho que ler a Bíblia e ser confrontado com o que ela diz. Eu tenho que ler a Bíblia e quando eu me coloco diante do espelho, lendo a palavra de Deus, eu olho, poxa, eu estou errado, a Bíblia está condenando algo que eu estou fazendo, e eu me ajoelho e eu peço perdão, eu digo, Senhor, a partir de hoje eu quero me moldar à Tua palavra, me perdoa, me conduz na verdade. A Bíblia não tem que ficar dizendo coisas que eu concordo, pelo contrário, ela deve rosnar para mim, ela deve me colocar no caminho, me ensinar, me corrigir, me conduzir, amém ou não? Agora eu te digo, não espere evangelho fácil. A Bíblia não é uma caixinha de promessas. A Bíblia tem promessas? Tem, muitas promessas. O próprio Senhor, quando instrui Josué, quando fala em Deuteronômio, ele diz
para que tu te vá bem, tenha longos dias sobre a terra, para que tu tenha paz, para que tu seja bem sucedido. Se você crer na palavra de Deus, assumir a palavra de Deus como tua cosmovisão, se você viver os princípios da palavra de Deus, sim, você será abençoado. Sim, há promessas, mas a Bíblia não é uma caixinha de promessas. Ela não funciona quando você pega lá uma promessa e lê hoje. Vamos ver aqui que parece o biscoito da sorte. Não. Inclusive a leitura bíblica, ela não pode ser uma roleta russa gospel. Conhece roleta russa gospel? Fala assim, ó. Aí bota o dedo, aí você lê aqui. Às vezes Deus fala assim, sim, eu sei, em momentos difíceis, a gente está às vezes angustiado, você abre a Bíblia em qualquer lugar e Deus fala. Eu acredito nisso. Mas você não pode ter isso como regra na tua vida, meu irmão. Você tem que ler a Bíblia de forma sistemática. Abra o livro de Marcos, eu vou estudar o Evangelho de Marcos. Comece no capítulo 1, leia todo o Evangelho, depois lê de novo, e depois lê de novo, e nunca mais pare de ler os Evangelhos, o resto da tua vida. E você lê sistematicamente, você aprende o que ela está querendo te dizer. Por isso que ela não é de interpretação pessoal, ela mesmo se interpreta. Perceba o texto. Por que nós temos tantos erros doutrinários hoje? Porque as pessoas leem um texto, tiram do contexto e criam uma doutrina. Em primeiro lugar, a igreja não cria doutrinas. A igreja reconhece as doutrinas que já estão na palavra de Deus. Nós não criamos doutrinas. Nós simplesmente reconhecemos aquilo que o Senhor já nos ensinou. Amém ou não? Sabe, nós precisamos entender. Não espere uma caixinha de promessas. Evangelho não é fácil. Mas Jesus vai estar contigo. Amém ou não? Em Mateus 7, abre aí comigo. Queria que você abrisse esse texto. Mateus capítulo 7. Verso 12. Vou ler a partir do 12. Queria que você me acompanhasse. Portanto, tudo quanto quereis que as pessoas vos façam, assim fazei o vós também a elas, pois esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que levam à perdição. E muitos são os que entram por esse caminho. Porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduz à vida. Quem está dizendo isso não sou eu. Quem é que está falando aqui, irmãos? Jesus. Apenas uns poucos encontram esse caminho. Acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Está vendo pregação na internet? Está vendo? Veja o fruto. Acompanhe o ministério. Acompanhe o fruto. Pelo fruto você conhece a árvore. Amém ou não? É possível alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Sendo assim, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes declararei, nunca os conheci, afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Meu irmão, minha irmã, há um preço para seguir Jesus. O Evangelho não é fácil. A porta continua estreita, o caminho continua apertado. Não mudou. Não é porque estamos no século 21, 2021. Não vai mudar. A palavra é a mesma. As doutrinas são as mesmas. Apertado é o caminho. Quando o Senhor diz no verso 12, esta é a lei e os profetas, Ele diz, essa é a mentalidade do reino. É assim que eu espero que os meus filhos, os filhos do reino, funcionem. Quando Ele diz, esta é a lei e os profetas, Ele está dizendo,
É assim que eu espero que os meus filhos funcionem. No verso 13, entrai pela porta estreita, larga é a porta, amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por esse caminho. Estreita a porta, difícil o caminho que conduz à vida, apenas uns poucos encontram esse caminho. O que o Senhor está fazendo aqui? Ele está mostrando a realidade do Evangelho. Esta é a realidade do Evangelho. O caminho é estreito, é apertado, é difícil, mas o Senhor Jesus fez uma promessa: eu estarei convosco todos os dias, até o fim de todas as coisas. Ele está contigo, mas dizer que é fácil, não é fácil. Se eu te disser é fácil, vem para Jesus, teus problemas vão acabar. Não, vem para Jesus, talvez você arrume alguns problemas que você não tinha. Essa é a verdade. Mas vale a pena cada segundo vivido com Jesus. Amém? Mas o Evangelho, ele não é fácil. A partir do verso 15, o Senhor demonstra que haveria muita gente pregando outra coisa mais palatável. Cuidado com os falsos profetas. Sabe, o evangelho soft, politicamente correto, não tem perseguição, você concorda com tudo que a sociedade faz, você dá um jeito de dar um migué, né? Vulgo migué, na palavra de Deus, dá um pedala na palavra de Deus. O evangelho não é soft, nem politicamente correto. Às vezes, hoje está em moda o gourmet, né? O evangelho gourmet, sabe? Antes o churros era roots, é o churros e bota um doce de leite e está pronto. Agora não, tem o churros gourmet. Não tem problema, é bom, eu também gosto, mas isso não pode entrar no Evangelho. A gente começar a transformar tudo o Evangelho gourmet. Vamos botar, né, uns M&M's para ficar melhor. Vamos colocar mais uma coisinha aqui. Não, o Evangelho tem que ser puro e simples. Evangelho limpo, cristalino, puro, Cristo. Ele é o centro, não é o homem, é Cristo. Cristo é o centro, e nós somos seus servos, amém ou não? Então, o Evangelho precisa ser puro, precisa ser simples. No verso 21, o Senhor diz: nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. O Senhor está dizendo: o reino pertence àqueles que assumem o Evangelho tal como ele é, limpo, cristalino, simples, sem adendos. Uma vez, 2 rapazes chegaram para mim e quiseram me apresentar uma outra religião. Eu olhei para o livro que ele estava segurando, estava escrito um outro Evangelho de Jesus Cristo. Eu disse: não, muito obrigado, eu tenho o Evangelho de Jesus Cristo, não aceito nada além desse Evangelho. Sabe, o reino pertence àqueles que assumem o Evangelho tal como ele é, doa o que doer, custe o que custar. Amém ou não? Sem atalhos, por mais que eles possam parecer atraentes. No verso 23, quando o Senhor diz: apartem-se de mim, não conheço vocês, aqueles que expulsaram demônios, curaram enfermos e pregaram no nome dele. Sabe que a tradução original desse texto significa: afastem-se de mim, obreiros sem lei. Significa pessoas que atuaram não debaixo da lei de Cristo, mas atuaram de forma individual, espontânea, sem estar debaixo da lei de Cristo. Nós precisamos caminhar de acordo com a palavra de Deus. Eu ainda preciso assumir minha cruz. Mateus 16, o Senhor diz: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, me siga. Ainda existe uma cruz para ser carregado. Diz aí para quem está do teu lado: ainda existe uma cruz para você carregar. Ainda existe, meu irmão. Ainda existe uma cruz para você carregar. Inclusive, uma das certezas que eu tenho quando eu assumo os princípios das Escrituras na minha vida é que eu serei perseguido. Quer uma promessa? 2 Timóteo, abre aí, 2 Timóteo, no capítulo 3, verso 10, vou te dar uma promessa. Tu, porém, tens seguido atentamente minha teologia, procedimento, propósito, fé, paciência, amor, perseverança, observando minhas perseguições e aflições. Quem é que estava sendo perseguido aqui, irmãos? O apóstolo Paulo.
que sofri em Antioquia, Icônio, Listra, quantas perseguições suportei, contudo que de todas o Senhor me livrou. De fato, todas as pessoas que almejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidas. Caixinha de promessa para você: perseguição. A Bíblia promete isso. Quem quiser viver de forma piedosa será perseguido. Ainda no capítulo 1, verso 8 aqui de Timóteo: assim sendo, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro dele. Paulo está preso, pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos pela causa do Evangelho, conforme o poder de Deus. A causa do Evangelho traz alguns sofrimentos, irmãos, mas todos eles valem a pena, por causa da sublimidade de Cristo Jesus. Amém ou não? Está arrepiando aí? Não arrepia não. Mateus 5, verso 11: bem-aventurados sois vós quando vos insultarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Ser perseguido por causa da justiça, não por falar bobagem. Amém? Não por falar bobagem, ser perseguido por causa da justiça. Em Atos 5,40, olha o que diz aqui. Atos capítulo 5, verso 40. E as palavras de Gamaliel convenceram a eles, então mandaram trazer os apóstolos, ordenaram que fossem açoitados. Depois exigiram-lhes que não mais falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos se retiraram do sinédrio, contentes por haverem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Irmãos, hoje às vezes as pessoas nos xingam porque somos cristãos e a gente fica: olha onde é que já se viu, vou processar, como que pode? Os apóstolos aqui estavam felizes, eles foram açoitados, tomaram chibatadas e saíram felizes e contentes por serem dignos de serem perseguidos por causa do nome de Jesus. E todos os dias no templo, bem como de casa em casa, não deixavam de pregar e ensinar que Jesus Cristo é o Messias. Ou seja, não se amedrontaram, continuaram, pisaram ainda mais no acelerador, pregaram o Evangelho. Amém? Mateus 10, 35. Jesus diz: pois eu vim para ser motivo de discórdia entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E aquele que não toma a sua cruz e não me segue também não é digno de mim. Quem encontra a sua vida perderá, mas quem perde a vida por minha causa a achará. Você veio para Jesus? Tua mãe começou a brigar contigo? Começou a dizer que tu é fanático, fanática? Que agora tu enlouqueceu? Tá bom, promessa. A Bíblia já disse que isso aconteceria. Tem nada de errado não, pelo contrário, continua, você está indo pelo caminho certo. Sabe, se tem promessas na Bíblia, se tem algo que a Bíblia nos dá certeza, é que seremos perseguidos. A nossa vida ofende aqueles que desprezam a Deus. Em 2 Coríntios 2,15 diz: porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos, mesmo para com os que estão perecendo. Para estes últimos somos cheiro de morte para a morte, mas para aqueles outros a boa fragrância de vida para a vida. Mas quem são os que estão capacitados para essas verdades? Se você vive a palavra de Deus, você é cheiro de morte quando você está lá fora e a tua vida denuncia os pecados das pessoas. Para eles você fede a morte. Para aqueles que recebem o Evangelho você tem aroma suave de vida. Mas entenda algo, a tua vida é uma contradição para as pessoas lá fora. Pelo contrário, ou somando a isso,
Nós fomos salvos pela loucura da pregação. Amém ou não? É uma loucura. Pregação é uma loucura. Agora, você e eu precisamos valorizar esse livro, o livro de Deus. Nós somos o povo da Bíblia. Amém ou não? O nosso poder está em conhecermos as Escrituras. Lembra que o Senhor disse, João 5,39, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. O poder só vem pelo conhecimento das Escrituras. Então, nós perdemos poder quando deixamos que esta mensagem se dissolva. Se você colocar adendos, gourmetizar a mensagem do Evangelho, ela perderá o seu poder. Sabe, enquanto Paulo estava em Atenas e ele pregava com uma filosofia bacana, com palavras bonitas, todos os pensadores o ouviam. Quando ele toca na ressurreição dos mortos, eles se escandalizam e outra hora ouvimos sobre isso. Isso a gente não quer ouvir, porque isso escandaliza as pessoas, porque o poder do Evangelho está no fato de que Cristo Jesus veio como homem, morreu na cruz e ressuscitou, e isso é uma verdade absoluta. E o diabo treme diante de um povo que crê nessa verdade e vive por essa verdade. O que ele quer fazer é te roubar essa verdade. Jesus foi um cara legal, histórico, profeta bacana, mas ele não morreu e ressuscitou. Ele morreu e é isso, ele foi só um homem legal. É o que a sociedade pinta, é o que o diabo quer que você acredite, porque isso rouba todo o poder que há no Evangelho, o poder que está na ressurreição de Cristo Jesus. Inclusive o Espírito que está sobre você, o Espírito Santo, é o Espírito da ressurreição. Então, meu irmão, minha irmã, ame a palavra de Deus, estude a palavra de Deus. O pessoal do louvor pode subir, a gente vai participar da ceia agora. Sabe, você tem teus momentos de devocional, legal. Durante a semana você vai lendo a Bíblia, legal. Mas eu quero te desafiar, tire pelo menos um dia na semana para estudar as Escrituras, para você sentar em um lugar quieto, tranquilo, para você começar a estudar mais a fundo a Bíblia, fazendo anotações, inferindo as Escrituras. Deixa Deus ministrar no teu coração diretamente. Seja um estudioso, uma estudiosa das Escrituras. Amém ou não? Sabe, Lutero dizia algo: todo crente é um teólogo. A diferença é, você vai ser um bom ou um mau teólogo. Quando nós falamos de teologia, algumas pessoas já têm um preconceito, um arrepio, esse negócio de teologia, aí começa a se perder e tal, e realmente algumas pessoas se perdem nisso, mas a verdade é que a teologia é o estudo sobre Deus, é o estudo da palavra. Seja um bom teólogo, uma boa teóloga, você não precisa fazer faculdade, você precisa estudar a palavra, amém ou não? Estude as Escrituras, ame as Escrituras, viva pelas Escrituras, e não espere conforto do mundo e da sociedade. Às vezes eu até me preocupo, por que nós não temos sido perseguidos? Será que nós temos vivido realmente de forma digna do Evangelho, a ponto do diabo ficar tão irado e começar a nos perseguir? Ou será que a gente é inofensivo para as trevas? Já parou para pensar sobre isso? Se aqueles que vivem piedosamente serão perseguidos, por que não temos sido perseguidos? Será que o nosso nível de comprometimento com a palavra de Deus chega a este ponto? E de novo, eu não estou dizendo que você tem que brigar na internet e bater boca com ninguém. Não faça isso, só viva a Bíblia. Só viva a Bíblia. Tem gente batendo boca na internet, perdendo tempo e até perdendo pessoas. Se você viver a Bíblia de forma plena, só fique esperando, a perseguição virá, seja das pessoas da tua casa, seja das pessoas ao teu redor. Mas você tem um grande galardão no céu. Amém? Se você meditar no livro da lei e viver, o Senhor disse a Josué: tu vai criar um caminho, tu vai ser bem sucedido, eu vou te abençoar. Porque Deus ama seus filhos que andam de acordo com a sua palavra. Salmos 1 diz: bem-aventurado, feliz é aquele que tem prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Você vai deitar e dizer: Senhor, obrigado pela tua palavra.
Que ela seja o meu prazer essa noite. Que ela fale comigo enquanto eu estiver dormindo. Sabe? Tenha prazer na palavra. Você vai ver onde Deus vai te levar. Amém? Baixa a tua cabeça.